Madrasta intitulada foi proibida de entrar no meu casamento. Eu, 28 anos, homem, tenho uma madrasta de 49 anos, que se considera uma organizadora de festas. Desde que se casou com meu pai, ela assumiu a responsabilidade de planejar e hospedar todas as festas e feriados da família do meu pai. Eu nunca gostei dessas ocasiões enquanto crescia. Ela é controladora e fica chateada se as pessoas reclamam de alguma coisa, mas a tolerava pelo bem do meu pai. Segundo ele, isso a faz se sentir incluída. Estou me casando com minha noiva Jane, de 26 anos, em julho. Ficamos noivos no início de 2021, mas Jane engravidou alguns meses depois, e decidimos adiar o casamento para nos concentrarmos em nosso filho por um tempo. Portanto, tivemos um longo noivado. Minha madrasta tentou se intrometer nos nossos planos de casamento desde o primeiro dia, reclamando, contatando nossa organizadora, aparecendo sem avisar nos compromissos de vestido da Jane, etc., e pedimos repetidamente que ela parasse. Meu pai quer que a toleremos, mas ela claramente ressente o fato de não ser anfitriã do casamento ou ser chamada de mãe do noivo nos convites. Além do nosso bebê, também temos Luke, a de 4 anos, menino, meio-irmão paterno de Jane. Ela ganhou a custódia dele alguns meses após nosso relacionamento começar, após a morte dos pais dele. Acabei me mudando para morar com eles durante a pandemia e estou na vida do Luke desde que ele era um bebê. Ele não me chama de pai e nos refere como sua irmã e seu op, mas o amamos como um filho. No entanto, a madrasta odeia o Luke. Ela acusa Jane de armar uma cilada para entrar na família. Essa acusação só piorou após o nascimento do nosso filho. Meu pai se dá bem com Jane e adora as crianças, mas a madrasta exige que ele recuse cuidar do Luke, então não deixamos as crianças com eles com frequência. Em vez disso, o irmão e a cunhada de Jane geralmente cuidam das crianças para nós, já que seus filhos têm idades próximas às nossas. Houve um incidente no último domingo, e meu cunhado estava fora da cidade com sua família. Os outros irmãos de Jane moram em cidades diferentes, assim como minha mãe e irmã. Meu pai concordou em cuidar das crianças em nossa casa, e nós saímos. Quando voltamos, encontramos as crianças chorando, a madrasta gritando e meu pai tentando acalmar todos. Aparentemente, Luke contou à madrasta que ele e nosso filho seriam os pajens do nosso casamento, e ela ficou furiosa. Ela gritou que não permitiria isso porque ele não é da família. Então, ela fez algo que me fez precisar incluir um alerta de conteúdo sensível quando ele começou a chorar. O lábio dele ainda está cortado. Ela nunca tinha chegado a esse ponto antes. Imediatamente a proibimos de entrar em nossa casa e de ir ao nosso casamento. Meu pai está furioso e disse que não irá sem ela. Ele também convenceu metade da família dele, a minimizando o que a madrasta fez, a boicotar o casamento também. Isso inclui meu meio-irmão, que concorda totalmente com a mãe, não importa quantas vezes eu tente contar a verdade. Eu e Jane estamos irredutíveis, mas muitos dos meus primos que não virão mais estão nos pedindo para reconsiderar. Praticamente toda a família de Jane concorda conosco, mas uma das tias dela sugeriu que talvez a madrasta esteja agindo assim porque não se sente bem-vinda na minha família. Estou realmente cansado do comportamento da minha família em permitir isso. Amo meu pai e realmente quero que ele esteja no meu casamento, mas estou mais do que disposto a cortar relações se isso significar proteger minha família. Edição: acho que apaguei acidentalmente o parágrafo onde mencionei isso, mas nós prestamos queixa. Levamos Luke ao pediatra no dia seguinte e reunimos todas as provas que tínhamos. Não só tínhamos fotos do rosto de Luke, mas também, por uma incrível sorte, tínhamos filmagens da babá eletrônica. Alguns comentaristas estavam certos ao assumir que minha madrasta não tinha sido convidada para nossa casa, mas meu pai não tem saído muito sem ela nos últimos anos, então tomamos precauções. Não esperávamos que ela fizesse algo tão horrível, mas nunca confiamos nela com as crianças. O ataque físico aconteceu fora da câmera, mas há filmagens dela gritando e Luke chorando antes e depois do evento. Agora ela tem uma acusação de abuso infantil no seu histórico. Não deixaríamos isso passar. Edição 2, há muitas informações adicionais que quero adicionar. Vou tentar responder pelo menos alguns dos comentários. Eu não esperava a quantidade que recebi até agora, mas por enquanto, tudo o que vou adicionar é que Luke está bem. A visita ao pediatra aconteceu no dia seguinte. Ele já tinha um terapeuta. A Jane ficou bastante traumatizada com a morte do pai e da madrasta, e estava preocupada que isso afetasse ele, e continuará o tratamento. Estamos abraçando e mimando ele um pouco mais do que o normal, também.
Ele ainda está chateado, mas já está se sentindo muito melhor. Atualização 1. Quero agradecer a todos que dedicaram um tempo para ler e comentar no meu post anterior. Foi uma semana difícil, mas é sempre ótimo saber que as pessoas se importam. Não consegui responder a todos os comentários, mas tentarei abordar alguns nesta atualização. Isso pode ficar um pouco longo. Começarei dizendo que eu e Jane estamos cortando contato com meu pai e minha madrasta. Realmente não falamos com nenhum deles desde o incidente, e eu não pretendo ser o primeiro a fazer contato. Qualquer comunicação entre nós está sendo intermediada pela minha irmã mais nova. Ela está completamente do nosso lado, mas vai manter um contato mínimo por enquanto. Decidi adotar a maneira de Jane lidar com as pessoas que ela se importa em perdoar o que foi desculpado, mas nunca esquecer. Basicamente, se meu pai ou minha madrasta realmente entenderem o que fizeram de errado e pedirem desculpas sinceras, estamos dispostos a perdoá-los, mesmo que a contragosto. Mas nunca vamos ignorar ou deixar eles esquecerem o que fizeram com nossa família. E por enquanto, nenhum deles será permitido perto de Luke, nosso bebê, e qualquer outro filho que possamos ter no futuro, mesmo que os perdoemos. Quanto ao resto da minha família, li muitos comentários sugerindo que eu postasse fotos do rosto de Luke, assim como as imagens da babá eletrônica. Não sou muito ativo nas redes sociais, mas mesmo que fosse, não me sinto confortável em expor meu filho pré-escolar ferido assim, especialmente considerando que nada na internet desaparece de verdade. Também decidi não compartilhar as fotos com minha família, a menos que seja realmente necessário. Devo mencionar que, embora minha família adore meu pai, a maioria não gosta muito da minha madrasta. Ela teve 2 casamentos fracassados antes de conhecer meu pai, o primeiro resultou no meu meio-irmão, e ele traiu a então namorada para ficar com ela. Minha família amava aquela namorada e não gostou da minha madrasta logo de cara. Ela sempre foi controladora e manipuladora desde o início e também tentou forçar seu caminho para o papel de matriarca da família por todos os meios possíveis. Assumir o planejamento de todos os eventos familiares era sua maneira favorita de fazer isso, por causa de toda a atenção e elogios que vinham com isso. A principal razão pela qual eu odiava essas festas quando criança era porque ela sempre encontrava uma maneira de fazer tudo sobre ela, incluindo o Natal e os aniversários meus e da minha irmã. O resto da família se sentia neutro sobre isso, mas nunca gostou dela. Com Luke foi diferente. A maioria dos meus parentes não o conheceu até que as restrições da Covid diminuíram, e naquela época ele tinha 2 anos. Ele é uma criança brilhante e genuinamente adorável, e não havia realmente outras crianças pequenas na família, então todos imediatamente começaram a se encantar por ele. Pelo que vejo, minha madrasta ficou chateada que Jane e Luke foram aceitos pela minha família tão facilmente, em comparação com a experiência dela, e é por isso que ela ressente os 2, mas não posso confirmar isso. Ela também estava chateada que, além de não ser a planejadora, não teria absolutamente nenhum envolvimento na festa de casamento. Ela tentou nos pressionar a deixá-la oficializar a uma das melhores amigas de Jane já havia sido convidada para esse papel 1 ano atrás, fazer o meio-irmão ser meu padrinho, ele não estava interessado, e eu já tinha convidado meu melhor amigo, ou pedir para a filha da irmã dela ser nossa da minha, já tínhamos prometido a sobrinha de 3 anos de Jane, também a filha da irmã dela tem 15 anos e não nos conhece. Ela também tentou nos convencer a deixar meu pai levar Jane ao altar, já que o pai dela faleceu, mas o irmão mais velho dela, o cunhado que mencionei no primeiro post, já havia sido escalado. Minha madrasta ficou desapontada por minha família não estar tão envolvida no casamento quanto a de Jane, e continuou fazendo comentários sobre como isso nunca aconteceria se a colocássemos no comando. Dito tudo isso, nada pode desculpar ser tão horrível com uma criança, especialmente se for realmente o ciúme mesquinho que eu suspeito. Como não falei com meu pai, minha irmã tem me mantido informado sobre o que ele tem feito. Como descobri através dela, a história que meu pai e minha madrasta contaram ao resto da família omite completamente a lesão de Luke e as acusações de abuso. Isso insinua que eu e Jane os proibimos porque ficamos irritados com minha madrasta e decidimos descontar isso no meu pai também. Como a maioria já não gostava de minha madrasta, explicar o que realmente aconteceu naquela noite não foi difícil, e a maioria dos parentes que eu realmente queria no casamento pediu desculpas e está repreendendo meu pai também. As pessoas que não acreditaram em nós, bem como aquelas que dizem que reagimos exageradamente, foram informadas que não são mais bem-vindas em nossa casa. Essas são principalmente pessoas da geração do meu pai, então não posso dizer que estou surpreso.
Mas a realização de que eles são tão tendenciosos a ponto de proteger uma mulher que odeiam a depois que ela machucou uma criança, só para agradar meu pai me tranquilizou que não preciso de nenhum deles na minha vida. O meio-irmão ainda está em negação. Ele se recusa a acreditar que sua mãe poderia machucar uma criança, mesmo com todas as evidências que temos. Devo admitir que entendo, eu amo minha mãe também, mas isso não significa que vou desculpar sua falta de percepção. Então ele também está proibido. É triste, porque éramos próximos enquanto crescíamos, mas não me arrependo. Além disso, Jane tem 3 outros irmãos além de Luke, o cunhado mais velho, um irmão gêmeo e uma irmã mais nova, e sou mais próximo deles do que jamais fui dele. Falando da família de Jane, todos estão furiosos com o que aconteceu e têm sido extremamente solidários conosco. A família materna de Jane basicamente adotou Luke depois que ela conseguiu a guarda dele e tem ligado com frequência para garantir que ele está bem. Conseguimos economizar algum dinheiro com todos que desconvidamos, e decidimos usá-lo para ajudar a prima de Jane. Ela mora em outro país e anteriormente não podia vir ao casamento, então estamos pagando sua passagem aérea. Luke está muito melhor e quase completamente de volta a ser a criança radiante que sempre foi. O corte no lábio foi superficial. Está cicatrizando lentamente, mas não precisou de pontos. Sentamos com ele alguns dias atrás e explicamos que meu pai e a madrasta não estarão mais por perto. Ele realmente gostava do meu pai, mas entende que ele e minha madrasta estão juntos. Ele está claramente com medo dela, mas estamos fazendo o nosso melhor para fazê-lo se sentir seguro. Eu e Jane o tranquilizamos de que ele é família, nós o amamos, e ninguém jamais mudará isso. Não estou muito preocupado com meu pai ou minha madrasta tentando aparecer no casamento, mas alertamos o local e fornecemos fotos caso tentem algo. Melhor prevenir do que remediar. Algumas pessoas chamaram atenção para o fato de que minha madrasta é hipócrita por dizer que Lucas não é da família. Concordo, por motivos óbvios. Sua principal desculpa para praticamente tudo o que faz é que ela não sente que minha família a acolhe. Meu pai tem me culpado para participar de tudo que ela planeja, nos lembrando disso desde que me lembro. A maneira como ele continua a dar desculpas para ela sem perceber que isso é basicamente um caso do sujo falando do mal lavado, a exceto que Lucas realmente é da família, é o que me fez aceitar que, embora eu sempre amarei meu pai, não é saudável ou seguro para mim e minha família estarmos perto dele mais. Dói saber que meu filho não terá seu único avô biológico restante em sua vida, mas ele tem 2 incríveis avós de consideração para compensar. Por agora, estou triste, mas satisfeito com o resultado das coisas. Não gosto de reclamar da minha vida. É uma bagunça, mas uma linda bagunça. Amo minha noiva, amo meus filhos e tenho a sorte de amar meu trabalho. Somos felizes. Não vou deixar ninguém estragar isso. Para quem ficou incomodado com minha censura, quando postar no Será que eu sou errado, não deu certo, Jane sugeriu que eu tornasse a escrita menos explícita. Ainda não estou acostumado com o Reddit, então talvez eu tenha exagerado um pouco. Espero que esta seja a minha última atualização sobre essa história, mas manterei vocês informados. Mais uma vez, obrigado por todo o amor e apoio. Melhores desejos a todos vocês. A atualização 2. Vou começar provavelmente desapontando muitas pessoas, estamos nos conformando com o fato de que é improvável que a madrasta receba algo mais sério do que uma advertência leve. Eu e Jane estamos discutindo nosso próximo passo com nosso advogado, mas ainda não temos certeza de como vamos prosseguir. É muito cedo para dizer de qualquer forma, então estamos tentando não nos antecipar mais do que já fizemos. No entanto, estou aliviado em anunciar que estamos iniciando o processo para uma ordem de restrição contra a madrasta. Estamos usando as mesmas provas que reunimos na semana seguinte ao incidente, incluindo as imagens da babá eletrônica e fotos do Luke, e vamos focar nisso por enquanto. Ainda não falei com meu pai. Minha irmã ainda mantém um contato limitado, mas está seriamente considerando cortar laços com ele. Como minha irmã é a única do meu lado que ainda fala com ele, meu pai continua tentando perguntar a ela sobre mim, e se eu já me acalmei. Segundo ela, ele está irritado que metade da sua família se recusa a falar com ele, mas ainda não parece aceitar o motivo. Eu disse a minha irmã que ela não precisa continuar sendo a mensageira entre eu e nosso pai, a nunca pedi para ela fazer isso, e está claramente afetando-a, mas ela insiste que vai parar quando sentir que é o momento certo. A propósito, não há dúvida alguma se a madrasta atacou o Luke.
Não só o Luke disse isso no momento em que chegamos em casa, mas isso também foi confirmado pelo meu pai numa tentativa fracassada de defender o comportamento dela. Ele nunca tentou esconder isso de nós. Isso, e o fato de ele ter dado uma bolsa de gelo para o Luke, é literalmente a única coisa positiva que posso dizer sobre suas ações. E a madrasta estava ocupada demais gritando sobre como Luke estava sendo mimado chorão para negar. Para aqueles que adivinharam que a madrasta é mais jovem que meu pai, vocês ganham um biscoito invisível. Ela também é 5 anos mais jovem que a namorada anterior dele. Eles se juntaram quando eu tinha cerca de 15 anos. Além disso, meu meio-irmão tem apenas um mês a mais que eu, ela faz 50 anos este ano, teve ele aos 21, casou-se com o pai dele um ano depois. Nossos filhos estão, na maior parte, bem. Luke voltou a correr pela casa em sua fantasia de Superman sempre que não tem nada melhor para fazer. Ele teve alguns pesadelos na semana passada e pediu para dormir em nossa cama 2 vezes. Não mencionamos meu pai perto dele, e ele ainda está vendo o seu conselheiro. Nosso filho de 14 meses aprendeu 2 palavras novas, oi e tchau, e Luke está tentando ensiná-lo a dizer seu nome. A irmã de Jane, que se mudou para a faculdade, virá passar alguns dias conosco para celebrar seu aniversário de 21 anos este mês. Luke está animado para vê-la, e Jane está animada para beber com ela, não posso culpá-la. Estamos esperando que a presença dela nos alegre. Não estou indo tão bem, e nem Jane. Ela geralmente é o tipo de pessoa que tenta manter suas emoções negativas para si mesma, mas ela chorou para dormir quase todas as noites na semana em que aconteceu. Parte meu coração vê-la assim, e não posso deixar de sentir que isso é minha culpa. Há uma parte de mim tentando me dizer que eu não tinha como saber que a madrasta faria algo assim, mas isso não muda realmente nada. Eu permiti que meu pai ficasse perto dos meus filhos sem supervisão, mesmo sabendo que ela provavelmente viria junto. Esta é a culpa mais profunda que já senti, e não acho que vou me perdoar. Jane tem melhorado recentemente, e está tentando me convencer a ver um terapeuta. Nunca fiz isso antes, além de um psiquiatra quando era mais jovem, mas agora parece um bom momento para tentar. Fiquei surpreso com algumas mensagens esta semana de pessoas me dizendo para perdoar meu pai e a madrasta, bem como convidá-los novamente para o casamento. Isso não vai acontecer. Na verdade, não estou disposto a perdoar a madrasta. Meu pai agora se degradou para um enorme talvez, mas eu nunca vou entender ou esquecer o que ela fez. Além disso, embora o casamento seja a última coisa em nossas mentes no momento, não vamos adiá-lo. Consideramos reagendar, mas a data que escolhemos é praticamente a única que funciona para nossos convidados. Temos senhas com todos os nossos fornecedores, e demos instruções claras para não falarem com ninguém além de nós. A família de Jane é maior e mais unida, por isso eles estão mais envolvidos no casamento do que a minha, mas eu tenho família participando, e minha irmã é uma das madrinhas, 2 dos meus primos são padrinhos, e minha mãe vai desfilar no corredor com a festa de casamento. Passar por tudo isso com Jane me fez entender ainda mais o quanto amo essa mulher. Não poderia pedir uma parceira melhor para começar uma família, e não tenho ideia do que faria sem ela. Isso não nos separou, e eu não poderia estar mais grato. Provavelmente não farei mais atualizações até depois do casamento, a menos que algo grande aconteça. Enquanto isso, como sempre, os melhores desejos a todos vocês. A atualização 3. Eu não planejava atualizar novamente antes do casamento, mas algo muito importante aconteceu. A boa notícia é que conseguimos a ordem de restrição. A má notícia é que eu e Jane tivemos que ver tanto a madrasta quanto meu pai na audiência judicial. Esta foi a primeira vez que os vimos desde que os expulsamos de nossa casa há mais de um mês, e nenhum de nós estava ansioso por isso. Deixamos as crianças com o irmão de Jane e sua cunhada, então pelo menos Luke não teve que vê-los. A audiência em si foi muito mais rápida do que eu esperava. Vou dar crédito onde é devido, e meu pai foi, pelo menos, inteligente o suficiente para entender que não havia como eles vencerem isso. Havia muitas evidências contra eles. Não só tínhamos as imagens da câmera de babá e as fotos e o prontuário médico de Luke, mas minha irmã também reuniu todos os textos e e-mails que a madrasta enviou para ela e para a família sobre o que aconteceu. E a madrasta odeia falar ao telefone, então havia muitos desses. Eles nem se deram ao trabalho de conseguir um advogado para a audiência. O juiz nos concedeu uma ordem de proteção contra a madrasta. Ela não pode chegar a menos de 500 pés de nós ou de nossa propriedade.
Estamos trocando todas as nossas fechaduras esta semana, e estou pensando em mudar meu número de telefone também. Eu tenho que admitir, o momento em que saímos do tribunal foi o mais seguro que me senti desde que todo esse problema começou. Jane estava quase chorando de alegria quando chegamos ao carro. Buscamos as crianças e fomos ao McDonald's com o cunhado e sua família para comemorar. Horas depois, meu pai me ligou. A ordem não se estende a ele, então ele ainda pode fazer isso. Jane e as crianças estavam na cama, então eu atendi. Eu não esperava que ele mudasse de ideia e pedisse desculpas de repente, mas decidi dar a ele uma última chance. Ele tentou começar um pequeno papo constrangedor, mas eu disse para ele ir direto ao ponto. Ele me perguntou se a ordem era realmente necessária. Eu declarei, muito claramente, que a madrasta nunca mais se aproximaria de Jane ou de meus filhos novamente, e que estava feliz por ter uma ordem de restrição para formalizar isso. Cada desculpa que ele tinha para a madrasta foi fácil de derrubar. Mas ela só bateu nele uma vez. Sim, e isso é o suficiente para mim. As crianças precisam da avó. Ela não é avó deles, mãe é. Ela é minha esposa. Você precisa respeitá-la. Ela atacou Luke. Ela desrespeitou minha família na minha própria casa. Não devo nada a ela, muito menos meu respeito. Então ele começou um discurso sobre família, o quanto a madrasta foi uma dádiva de Deus e tudo o que ela fez por mim e minha irmã desde que entrou em nossas vidas. Eu respondi listando todas as vezes que me lembrei dela mentindo, ultrapassando limites ou agindo de forma desequilibrada comigo, minha família ou minha irmã. Eu trouxe à tona tanto minha vida adulta quanto minha juventude. Exemplos incluíam suas tentativas de se apropriar da maioria de nossos marcos recentemente, nossos planos de casamento, o nascimento de nosso filho, o chá de bebê de Jane e a formatura da faculdade de minha irmã, sua obsessão com a ideia de uma família perfeita e sua atitude nojenta em relação a Luke. Também fiz questão de mencionar seus hábitos de mexer nas coisas minhas e da minha irmã quando éramos mais jovens. É trivial, comparado a tudo mais, mas esse comportamento continuou até minha irmã sair de casa, há apenas 3 meses. Estamos quase certos de que ela descobriu sobre os compromissos do vestido de casamento de Jane lendo o planejador da minha irmã enquanto ela não estava em casa, por exemplo. Algumas das memórias que mencionei são longas e difíceis de explicar, mas elas reforçaram o fato de que a madrasta não significa nada para mim. Ele tentou usar a desculpa de ela não se sente incluída novamente, mas eu o calei. Eu disse que ele teve a oportunidade de proteger seus netos, mas escolheu sua monstruosa esposa em vez disso, e isso é suficiente para eu não querer nada com ele. Eu desliguei sem dizer adeus. Minha irmã me contou que ele ligou para ela depois, e ela disse a ele que também estava cortando relações com ele. Acho que estamos ambos começando a aceitar que nosso pai não vai mudar. É triste, mas ele deixou suas prioridades claras, e seus filhos e netos não estão entre elas. Por enquanto, é isso. Agora que eles estão frescos em minha mente, estou pensando em compartilhar algumas das histórias que lembrei ao meu pai, mas isso vai levar um tempo. Até lá, como sempre, os melhores desejos para todos vocês. Última atualização. Após 2 anos de noivado, eu e Jane finalmente nos casamos no último sábado. Ainda estamos nos acostumando a nos chamar de marido e esposa, mas chegaremos lá. Com esperança. O casamento foi incrível. As crianças se divertiram, nossas famílias extensas finalmente se conheceram e nós dançamos tanto que mal conseguia ficar em pé no dia seguinte. Luke levou suas responsabilidades como pajem a sério e segurou a mão do meu filho enquanto caminhavam pelo corredor. Tirando minha tia que ficou bêbada e teve que ser levada de cadeira de rodas, algo que eu já imaginava que aconteceria, tudo correu conforme o planejado. Faz 4 meses que conseguimos a ordem de restrição contra a madrasta. As coisas têm sido em sua maioria tranquilas, e eu não queria de outra forma. Exceto completamente tranquilas, mas nem sempre conseguimos o que queremos. Eu nunca realmente me preocupei com a madrasta aparecendo no casamento, especialmente após a ordem de restrição. É literalmente legal para ela se aproximar de nós, e deixamos muito claro que, se ela tentasse, chamaríamos a polícia imediatamente. Meus amigos ainda me avisaram para tomar medidas de segurança, a maioria das quais eu fiz. A madrasta não apareceu, claro, mas sou um grande defensor de que qualquer dinheiro gasto com segurança é bem investido, então, sem arrependimentos. Meu irmão de criação e eu nos desejamos felizes aniversários, e ele também enviou mensagem para Jane no dela em junho.
Essa foi a única forma de contato que tivemos nesses meses. Ele sabe que a porta ainda está aberta se ele quiser se desculpar. Meu pai desistiu de tentar me alcançar. Não nos falamos desde abril. Ele ainda está tentando falar com minha irmã, por algum motivo, mas ela está ignorando-o. Alguns dias depois dela cortar contato com ele, eles tiveram uma briga enorme pelo telefone sobre o tratamento da madrasta conosco ao longo dos anos. Insultos foram trocados, assuntos dolorosos foram levantados, e o mais importante, meu pai ficou ao lado da madrasta em quase tudo. Minha irmã me ligou chorando depois. Eu queria ligar para ele e gritar, mas ela me disse para não fazer isso. Ela está bem agora. Não bloqueou ele, mas não atende suas ligações ou responde suas mensagens. Ela só recebeu 3 e um pedido de desculpas fraco, um no meu aniversário em maio, e um longo desabafo depois que nenhum de nós desejou a ele um feliz Dia dos Pais. Afinal, apesar das nossas diferenças, ele ainda é nosso pai. Ele não está errado. Eu amo meu pai, e sempre vou amar, mas não posso mais estar perto dele. Enquanto fechei essa porta, ainda não estou trancando-a. Ele sabe o que precisa fazer se quiser sua família de volta. Não acho que ele fará, mas se houver a menor chance de que ele possa, vou considerar abrir a porta um pouquinho. Essa é uma sugestão da minha esposa. Eu sou bem menos otimista do que ela, mas talvez seja importante manter essa esperança. No entanto, ela não o perdoou. Nem a madrasta. Jane sempre foi muito protetora com Luke, então não foi surpresa que esse desastre a abalasse. Uma parte de mim tinha medo que ela me culpasse, mas ela me chamou de idiota quando contei a ela. Estou em terapia há alguns meses, e isso ajudou muito mais do que eu pensava. Percebi que o comportamento da madrasta ao meu redor enquanto eu crescia era muito pior do que eu sempre pensei, e é ótimo finalmente poder desabafar meus sentimentos. Agora, estou mais do que feliz. Acabei de me casar com a mulher mais incrível de todas, e tenho a família que sempre sonhei. Nenhum de nós é perfeito, mas nunca pensei que a vida seria tão boa para mim. Vou continuar por aqui, o Reddit é muito mais do que eu esperava, mas agora posso dormir em paz, então é seguro dizer que esta será minha última atualização sobre isso. Obrigado a todos pela gentileza e conselhos que me deram nesses meses. Eu nunca poderia esperar o apoio que recebi de vocês, e não consigo começar a descrever o quanto isso foi útil sério, muito obrigado a todos. Edição 1 ok, atualizei cedo demais. Eu não queria escrever outro post, então vou adicionar isso aqui. Meu irmão de criação me ligou hoje mais cedo. Aparentemente, ele e a madrasta tiveram uma briga e ele quer se encontrar. Eu concordei contanto que fosse apenas nós dois. Vamos nos encontrar para um café na quarta-feira. Não tenho ideia do que esperar, mas mesmo que ele se desculpe, preciso saber se ele entende como e por que nos decepcionou. Edição 2, remarquei o encontro. Com eu e Jane partindo para nossa lua de mel na sexta-feira, decidi que, independentemente do resultado da minha conversa com o irmão de criação, eu não queria passar a viagem inteira pensando nisso. Ele entendeu, e vamos conversar quando eu voltar. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então de um like e se inscreva aí, obrigado.